Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, e você que é simpatizante, está nos acompanhando aqui no Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, sejam todos muito bem-vindos. Querida Luziane Bahia, com quem nós dividimos aqui a responsabilidade da condução, a satisfação, viu, Luziane? E hoje nós temos aqui também a nossa querida Tainã Tinum, que é do grupo de surdos espíritas, grupo de estudos surdos espíritas. Ela estará sozinha. A nossa vibração pela nossa querida Eliane Carvalho, que não pode estar conosco hoje, pela desencarnação de um familiar. E aqui, então, nós temos como convidados a Elzita de Melo Quinta, que já esteve conosco, a escritora e palestrante espírita, coordenadora nacional adjunta do estudo da obra básica da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira, FEB-CFN, é também coordenadora estadual da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás, além de várias outras atividades que ela desenvolve. E o nosso querido Lacordaire Abraão Fayad, que também já esteve conosco, vice-presidente doutrinário da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, e vamos dizer só isso, né, Lacordaire? Lacordaire, o irmão, tem uma folha de trabalho bem ampla no movimento espírita, né, Luciane? Isso mesmo. Irmãs e irmãos queridos, uma alegria estar aqui com todos vocês, sejam muito bem-vindos, os nossos convidados também. Uma alegria estar contigo, Carlos, nessa atividade de aprendizado. Um abraço à nossa querida Eliane, cumprimentamos a nossa Tainã e a toda a equipe aqui dos bastidores do nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. É um momento que o Evangelho vai adentrando os nossos lares. Já cumprimentamos a todos e já trazendo aqui uma mensagem da Jeane Lima, às 21h25. Boa noite de Nova York. Gratidão à FEB pelos estudos maravilhosos que tanto nos esclarecem com a realidade da vida futura. É uma oportunidade, não é, Jeane, de todos nós irmos juntos nesse estudo maravilhoso. Hoje nós iniciaremos o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e com os temas Perdoai, para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. E vamos começar, então, com o Lacordaire, nos itens 1 a 4. Esse capítulo, ele inicia com trechos do Evangelho de Mateus, ao que Kardec adita: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Deus nos condena e não nos perdoa? Poderia explicar, Lacordaire, por favor? Querida Luziane, Carlos, nossa Elzita e a todos que nos ouvem, que Jesus possa permanecer em nossos corações. Luziane, veja que é interessante que Kardec, o pedagogo por excelência, ele inicia esse capítulo com um registro da orientação de Jesus, é uma orientação muito amorosa, né, como todas que Jesus faz conosco, que é o registro de Mateus 5, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós vamos perceber que a misericórdia é a virtude que é mãe da indulgência. E a indulgência significa estar com, sem querer fazer por. Então ela nos ajuda a sair da ilusão de controle, porque o controle que a gente tem pelo outro para as coisas de fora. Porque na indulgência, nós vemos o outro capaz tanto quanto nós nessa percepção de que Deus não erra. Ninguém está onde está, convivendo com quem está por acaso. Então, quando diz justamente, ai daquele, né, que diz, nunca perdoarei, no fundo, o que está dizendo? O Espírito André Luiz diz assim, quem não perdoa carrega um peso desnecessário. E quando Jesus diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Portanto, Deus não nos perdoa, tanto quanto Deus também não nos condena, porque Ele não nos castiga e não guarda mágoa. Porque, segundo João,
né, no seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 8, ele diz aqui assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E na própria Gênese bíblica, né, nós temos a confirmação que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós também somos amor, mas nós temos atitudes de desamor, que é diferente. E Dom Bosco coloca que educar é coisa do coração. Portanto, Deus sendo amor, a sua pedagogia ou a sua andragogia é o amor. Então cai por terra também aquela ideia que nós às vezes ouvimos muito, que quem não muda por amor, muda pela dor. Na verdade, não é a dor que nos muda, o que nos muda é o amor. Se a dor nos mudasse, penitenciária era a fábrica de anjo. Então a dor, na verdade, ela é o carteiro que Deus envia aos seus eleitos, conforme está lá no capítulo 9, né? A mensagem da paciência, o Espírito amigo nos traz. Então, Joana de Ângeles também, no livro Plenitude, ela coloca o seguinte: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então, Deus, nesse sentido, né, que significa o cumprimento da lei de causa e efeito. Então, não é Deus quem nos pune. Então, dentro da lei de causa e efeito, nós recebemos de volta aquilo que nós produzimos. O que Allan Kardec quer nos dizer é que todos nós, diante da lei de causa e efeito, nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Daí a importância de nós buscarmos de uma forma reflexiva e estudar o Evangelho de Jesus e sentindo o espírito da letra. Porque Paulo já nos coloca na segunda epístola aos Coríntios, né, que a letra mata, o espírito vivifica. Então, esta é realmente a sintonia que Jesus e Kardec nos ajuda a compreender, ter uma visão global para uma ação focal, ou seja, texto e contexto. Então, Deus não nos condena, Deus não nos pune, Deus nos ama. Muito bem, Lacordaire. Nós queremos aproveitar para agradecer também aos nossos parceiros, né, Luziane, de transmissão simultânea. Estamos aqui já com a Mansão do Caminho, Rádio Deus Conosco, Web Rádio Fraternidade, vários outros parceiros de transmissão, fazendo aí chegar o nosso estudo até o seu lar. Nosso agradecimento muito profundo. E já temos algumas perguntas aqui, mas já já a gente vai atender também as perguntas de vocês que estão acompanhando aí e colocando as perguntas para a gente. Se tiverem comentários também, coloquem, que tanto quanto seja possível nós comentaremos aqui, não é, Lu? E nós vamos perguntar para a Elzita, dentro do item 4, Elzita, ainda nesse item, Kardec comenta que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Perguntamos quais são, e se você poderia nos explicar cada uma delas, por gentileza. Ok, Carlos. Gostaria de cumprimentar a todos que estão conosco, cumprimentar Luziane, Carlos, querido Lacordaire, também a Tainã, todo o pessoal da técnica que nos orienta e nos sustenta nessa transmissão. É uma alegria imensa e agradecemos o convite. Mas vamos lá. É interessante nós observarmos a precisão pedagógica de Kardec, quando na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca numa sequência antecedendo o Bem-aventurados misericordiosos, capítulo 10, quando ele trata dos que são brandos e pacíficos. Não se consegue ser misericordioso se não tiver brandura no coração. E na sequência nós vamos encontrar o quê? O amar ao próximo como a si mesmo. É uma sequência fantástica que dá para nós esse entendimento. E na sua colocação, que maneiras diferentes existem de perdoar? Há duas maneiras, nos esclarece o texto do Evangelho, e bem diferentes de perdoar. Uma de grandeza, de nobreza, de verdadeira generosidade, sem nenhum pensamento oculto, que vai com toda a delicadeza acatando, acolhendo aquele que ofendeu, não é? E uma segunda maneira que é impositiva,
onde, através da humilhação, faz aquele que foi ofendido e que não perdoa sentir a ostentação ao se fazer benevolente. Então, é muito interessante nós percebermos que essa questão do perdão, que trabalha o fator misericórdia, que Lacordaire tão bem definiu, mas que a gente gostaria ainda de lembrar, porque misericórdia é, assim, uma atitude de compaixão, de beneficência ativa. E até mesmo numa alegoria de tradução, pode-se colocar que misericórdia significa também compaixão para com os míseros. Por quê? Nós temos a conexão com o sentimento, com o coração, fazendo com que nós possamos nos colocar no lugar do outro, desenvolvendo uma real conexão de empatia, onde eu percebo o outro e sei me abrir para que ele possa se reestruturar. Então, nós temos conosco toda essa gama de percepção. E uma coisa super interessante, quando nós percebemos que Jesus não veio destruir a lei, quando ele resgata esse conceito da misericórdia, retratando ou fazendo uma conexão com o Salmo 18, no item 25, quando Yahvé me retribuiu segundo minha justiça, minha pobreza, que ele vê com seus olhos. Com o fiel, tu és fiel. Com o íntegro, és íntegro. Puro, com quem é puro. Mas com o perverso, te mostras astuto. Então, Jesus nos traz essa reflexão. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E aí resta-nos escolher. Ao exercer a misericórdia, eu farei isso com gentileza, com nobreza de coração, ou eu farei isso com ostentação? Compete a nós escolhermos. Perfeito, Elzita. Excelente. A gente tem aqui já 2 perguntas do público e está bem ligado a essa questão dos primeiros itens que a gente está conversando, que é perdoar para que Deus vos perdoe. Lacordaire, a Ângela Jucá, às 21h33, faz o seguinte questionamento. Temos que desenvolver a misericórdia e a benevolência para aprendermos a perdoar e sermos melhores? Muito bem, Ângela. Primeiro, o perdão, é importante que nós entendamos que o nosso compromisso de vida é conosco. Ninguém reencarna para mudar o outro. E Allan Kardec, em A Gênese, ele coloca que a vida em sociedade ela é a pedra de toque do espírito. O que é a pedra de toque? É aquela que desbasta o diamante. E às vezes a gente ouve assim, conviver com fulano é muito desgastante. É verdade. Porque se não desgastarmos a nossa ignorância, não desgastarmos conosco os nossos movimentos egóicos, nós não vamos brilhar a nossa luz, como disse Jesus, que brilhe a vossa luz. Então, estarmos primeiro tendo essa benevolência, essa misericórdia, é para conosco. Porque a maioria de nós trazemos uma ilusão de que é o conhecimento que vai produzir a mudança. O conhecimento, como diz Emmanuel no livro Estude Viva, ele é o leme do barco. Ele nos ajuda a ver a direção que nós somos convidados a tomar. Mas fazer o processo da caminhada é o desafio. Então, é na prática, é no exercício que nós vamos estar desenvolvendo as nossas virtudes. Então, primeiro para conosco. E é muito interessante a sua pergunta, porque ela nos remete quando Jesus é questionado por Pedro, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus coloca até 70 vezes 7 vezes. Em outras palavras, é como se Jesus falasse assim, Pedro, meu amor, olha, vai treinar. Então, toda a virtude, para que nós possamos desenvolver, é treino. Primeiro para conosco, tá bem? Então, o perdão real é conosco. Muito bem. Nós temos um comentário de Daniel Rosa, vou exibir aqui.
Quando se consegue discernir o atraso moral, a carência emocional de não estar bem consigo e do ofensor, pode-se não levar a ofensa para o lado pessoal sem sentir-se ofendido? Eusita. Olha, Daniel, que colocação mais linda a sua. Maria Dolores, através da psicografia do Chico, tem um poema belíssimo chamado Ofensores. E contemplando isso que você coloca, que nós podemos não deixar que a ofensa nos leve e não nos sentirmos ofendidos, sim. Por quê? Porque a pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Então, se nós nos colocarmos no lugar do outro, nós iremos entender que aquele que está ofendendo, ele não está em sã consciência. E diz mais Maria Dolores: existem certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando, só eles sabem por quê. Então vamos ter compaixão para entender que aquele que ofende, de repente, não faz em sã consciência, mas saibamos entender, acolher, consolar e esclarecer. Lindo, Eusita. Obrigada. A gente encontra ainda, Lacordaire, uma pergunta da Ângela Jucá novamente. Ela traz a 21 e 35. O perdão, vindo do coração, independe do esquecimento ou caminha lado a lado? Como fica aquele que perdoa apenas da boca para fora? Muito bem. Ângela, primeiro, é muito importante nós entendermos o perdão, que não é anular as nossas faltas, tanto quanto também não é anular a falta de outrem. Porque perdão é se oportunizar. Então, o perdão, na verdade, não é o esquecimento. Ninguém foi criado para esquecer. Nós somos criados para lembrar. Então, é mudar a nossa forma de pensar. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem o cuidado de perguntar aos benfeitores espirituais se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. Em outras palavras, tem privilégio? Não. Então, isso mostra a equanimidade do amor de Deus para conosco, que todos nós somos criados simples e ignorantes. E nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir, a ignorância do não vivenciar. Nossa Eusita acabou de ler um poema que fala justamente disso. Aquele que ofende, ele está doente em si mesmo. Só que a doença do outro só vai reverberar dentro de nós se eu também estiver doente. E a forma de nós estarmos nos ajudando é recordando do que aconteceu num processo de reflexão amorosa. Porque errar não é o problema. Agora, o que eu quero fazer com o que eu fiz de atitude de desamor? O Espírito Joana de Anjos diz assim: o erro é uma experiência nos convidando a refletir e aprender com ele e fazer diferente. Então, a autoofensa e a alo-ofensa, a ofensa também que fazemos ao outro, a ofensa que o outro nos faz, só vai ter sentido em nós se nós tivermos o nosso ofensor interno. Muito interessante a análise, não é? Nós vamos ver esse comentário da Dedanina Fontes. Não vim à doutrina espírita pela dor, e sim pela busca espiritual, acho que pelo vazio existencial. E hoje falo com toda a pureza da alma. Existe eu, Nina, antes e depois da doutrina espírita. Isso aconteceu com muitos de nós, não é? Verdade. Quando a gente descobre essa fonte maravilhosa que é o espiritismo, a gente realmente se transforma, né? Ou se transforma ou a gente se torna hipócrita, não é? Porque realmente a doutrina espírita nos leva a essa busca de transformação. A Marlene Tax fez a seguinte pergunta, Eusita: e aquele que recebe uma ofensa, mas que não se sente ofendido? Aí não há o perdão ao próximo, como fica? É errado?
O perdão é necessário? Que lindo, oh, Marlene. Olha só, aquele que não recebe ofensa é porque ele se faz com a sua própria construção inofendível. Mahatma Gandhi dizia que ele nunca, jamais foi ofendido e nunca teve que perdoar a ninguém. Por quê? Ele era uma criatura extremamente espiritualizada. E o professor Huberto Roden diz o seguinte, que a criatura 0% ofendível, ela é 100% espiritual. E aquela que é 100% ofendível, ela é 0% espiritual. O que significa isso? Que à medida em que nós desenvolvemos e vamos caminhando para a realidade da nossa espiritualidade, nós temos um foco diferente, um olhar diferente. Então, nos fazemos inofendíveis. Então, isso é uma caminhada a ser trilhada para todos nós. Que lindo será o dia em que não será necessário perdão, porque não teremos o que perdoar. Isso significa evolução em alta escala. Isso mesmo, Elzita. Muito bom. Só deixando aqui o nosso lembrete para a gente participar, enviando no chat as perguntas e comentários. E assim a gente vai construindo aqui o nosso estudo. Vamos seguir então, Lacordaire. E aí a gente sai inicialmente, né? Depois a gente volta com outras perguntas que possam trazer essa temática. Okay. Mas a gente avança aqui no nosso estudo e a gente vai para os itens 5 e 6, que se refere à reconciliação com os adversários. Então, no item 5, a gente tem o destaque do codificador para um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Você explica para a gente, Lacordaire, por favor, esse trecho? Ok. Vejamos que Emmanuel tem o cuidado de dizer que nenhuma vírgula do Evangelho de Jesus, do que Jesus colocou, está desprovido de um sentido ético e moral. E Jesus, olha, ninguém trabalhou tanto com os símbolos com profundidade quanto Jesus. E Joana de Ângeles coloca que Jesus falava, não era a persona atual, ele falava ao espírito imortal, por isso que são palavras de vida eterna. Olha os símbolos que ele utiliza. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Onde está esse adversário? Joana de Ângeles, utilizando de um pensamento junguiano, ela nos fala do self e do ego. Então, o adversário são todos aqueles movimentos nossos que fazemos contrário à lei de amor, justiça e caridade. Porque o nosso compromisso de vida, primeiro, é para conosco. Acabamos de ver nossa querida Elzita colocando, veja, Mahatma Gandhi não se sentia ofendido, embora ninguém nunca foi tão massacrado quanto o Gandhi, mas ele não tinha um ofensor interno. Então, ele sabia andar reconciliando com o adversário interno, ele superou isso, transmutou. Agora, vejamos que Jesus nos dá uma etapa do movimento consciencial. Aí ele diz assim, enquanto estais a caminho com ele. Agora, enquanto nós estivermos com o nosso movimento de culpa, de medo, de insegurança, de autodescaracterização, é importante que nós trabalhemos, porque isso vai se avolumando. E lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais, a tal ponto que os ordinários são eles quem vos dirigem. Então, conforme nós pensamos, nós também mexemos conosco neuroquimicamente, no nosso metabolismo, como também nós atraímos os nossos sócios de dificuldades, os nossos sócios de deficiências, que são os obsessores. São também doentes tanto quanto nós. Aí ele diz assim, para que ele não vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? Qual que é o instrumento de trabalho do juiz? São as leis. E Allan Kardec, na questão 621, ele pergunta aos benfeitores, onde se encontram escritas as leis de Deus? Na consciência.
Então, a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, como que Deus se manifesta junto às criaturas? Através das suas leis. Agora, quando nós não ouvimos a sintonia da lei de amor, justiça e caridade, e aí nós vamos ver também a parábola dos festim, né? Aquele senhor que fez a festa e mandou primeiro a chamar os que estavam fora. São três etapas. O primeiro quem vai é o amor. O segundo quem vai é a dor. O terceiro é o sofrimento. Então, o primeiro juiz é o lampejo do amor. Como eu não ouvi o juiz, ele vai utilizar de quem? Do ministro. Qual que é a função do ministro? Fazer cumprir a lei. Então, o ministro aí é a dor, que vem como sendo um carteiro, nos convidando a fazer a alerta. Mas, mesmo assim, se eu não ouvir agora o juiz, vem a prisão. O que é a prisão? É justamente o sofrimento. Por isso que o Espírito Joana de Anjos diz assim, a dor, muitas vezes, ela é inevitável, o sofrimento é voluntário. Então, fruto da rebeldia. Então, eu me entrego muitas vezes diante da mágoa, do ressentimento, eu acabo adoecendo, então eu crio a doença da doença. Eu já estou doente, porque eu senti ofendido. Só que agora eu vou criar a doença da doença, que eu vou para a vingança. Então, o que acontece? Enquanto eu não reconciliar comigo mesmo, eu vou estar nessa doença emocional, afetiva, moral, espiritual. Porque agora, quanto ao perdão, perdão não é anular o que o outro fez ou o que nós fizemos. Pois dentro da lei de causa e efeito, todos nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Daí vem o nosso aprendizado. Se não houvesse a lei de causa e efeito para nos trazer de volta aquilo que produzimos, como que nós iríamos aprender? Então, cada um, Jesus colocou com muita propriedade, cada um conforme as suas obras. E lá tem um livro que chama Sublime Oração de Francisco, é da editora Espiritizar, está no catálogo da FEB. Numa visão profunda, lá tem trabalha a significativa oração de Francisco de Assis, e nessa visão profunda, coloca o seguinte, se houve a ofensa de fora, ela só vai repercutir se houver o ofensor interno. Então, o que acontece? Nós trazemos conosco esse ofensor interno, onde ficamos muitas vezes num processo de autocensura, de autorrecriminação, nos levando a um sentimento de culpa. E temos também, dentro dessa sintonia, com o ofensor interno, porque eu fico assim, ele não poderia ter feito aquilo comigo. Quem ele acha que ele é para ter feito isso comigo? Então, eu começo a criar o sofrimento do sofrimento, que é desnecessário. Isso fica reverberando na minha intimidade. Então, o que é importante? Só vai haver a ofensa de fora se nós tivermos o ofensor interno. Então, a ofensa, ela partiu de alguém que usou mal o seu livre-arbítrio. Mas o ofensor interno, nós vamos manter essa ofensa presa dentro de nós. Então, fica alimentando a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. E se nós entramos agora num profundo sentimento de perdão, que é oportunizar, que a palavra perdão, etimologicamente, vem de perdonare, né, que significa literalmente permitir-se, doar, ou seja, permitir a doação de amor. Tanto é que Jesus diz assim, se alguém lhe bater numa face, oferece a outra, ou seja, doa na ofensa a energia do amor, do perdão. Então, a criatura se harmoniza recebendo o influxo de amor, deixando de alimentar o ofensor interno e se liberta também da ofensa que o outro fez. Por isso que nós vamos perceber que o perdão, ele não anula a falta do que o outro fez. Mesmo eu o perdoando, na lei de causa e efeito, ele é responsável. Então, no fundo, como nós vimos o poema de Maria Dolores, aquele indivíduo que guarda mágoa, ressentimento, ele tem sede de justiça, no encaminhamento equivocado, porque está com base na mágoa da ofensa. Muito bem. Olha o que o Fernando Grossi comenta.
Autoconhecimento combinado com o Evangelho te traz iluminação necessária para não ser afetado por ofensas alheias. Verdade, Muito olha que bem. lindo. Boa reflexão, né, Lacordaire? É verdade, muito profundo. Eusita, item 6. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Poderia esclarecer-nos qual é o efeito material do perdão? O perdão provoca esse efeito material? Sim, claro. Não é uma coisa além de nós. O efeito material do perdão, ele se revela na vivência da paz, no cultivo da compaixão, que é o grande antídoto para evitar ou para liberar processos obsessivos. Então, como muito bem o Lacordaire colocou, o perdão, essa arte de doar de si mesmo, são grilhões que nós liberamos. Nós nos fazemos mais livres quando nós vivenciamos o exercício do perdão. E o que significa isso? Significa vida saudável, em todos os sentidos. Vida saudável no aspecto físico, no aspecto emocional, mental e espiritual. Por quê? A pessoa que perdoa, ela não se vê refém da mágoa, do ressentimento, que nós sabemos que hoje existem estudos que comprovam, estão na etiologia do câncer. Então, por que é que eu vou me azedar com uma mágoa que vai me consumir por dentro? É a falta de perdão que ocasiona isso. Então, está aí um efeito material desse perdão. Nós propiciarmos a nós mesmos uma saúde plena, que é o que interessa. E quando Jesus recomenda que nós reconciliemos com o adversário enquanto estamos a caminho, Lacordaire colocou com toda a precisão, é isso mesmo. É nós aproveitarmos o momento que passa para que nós venhamos a semear um futuro mais tranquilo. Eu estou evitando problemas futuros. Ao caminhar com o outro e me colocar em paz com ele, eu dou possibilidade de ele se revelar quem é, de eu conhecê-lo melhor, de fazer dessa criatura uma pessoa amiga, de quebrar toda a inimizade e, acima de tudo, de evitar perseguições no futuro. Quando Lacordaire coloca a questão da prisão que existe para aquele que não resiste ao juiz, o que é que isso significa? Significa a prisão em reencarnações comprometidas com o sofrimento. Por quê? Nós cavamos esse abismo de sofrimento para nós quando nós não nos libertamos pelo exercício e o efeito material do perdão nas nossas vidas no dia a dia. Muito bem, Eusita. Que bom. E vamos sempre... Quer falar alguma coisa, Lacordaire? Não, ótimo, muito bom, lindo. Sim, muito mesmo. E isso que tanto Lacordaire quanto Eusita trazem, essa questão da oportunidade, que nós nos lembremos que é oportunidade para todos nós, para aquele que ofende, para ter uma nova oportunidade de enxergar a situação sobre um outro prisma, e aquele que foi ofendido também apresentar uma outra face, a face do Evangelho, o exercício nessa transformação, que é a busca de todos nós. Então, esse oportunizar é muito profundo e muito especial para as nossas reflexões. Vamos para algumas perguntas que a gente tem aqui no chat, para que a gente possa conversar um pouquinho, interagindo aqui com o nosso público. A Ângela Jucá, mais uma vez, traz aqui para a gente as 21h46. Como reagem os que não sabem perdoar quando recebem calúnias e injúrias, Lacordaire? Ângela, gratidão pela pergunta, tá, minha irmã? Veja que quando Jesus coloca cada um conforme as suas obras, então nós temos níveis de consciência, não é? Então, assim como nós temos aqui na própria lei humana atenuantes e agravantes, perante a divindade não é diferente, né? Então, quando nós, no nível que estamos de ignorância, e aí nós vimos 3 níveis de ignorância, do não saber, do não sentir, do não vivenciar,
Na própria questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos colocam que a cada um Deus deu uma determinada missão. É a missão pessoal. É a missão de nós estarmos desenvolvendo conosco as virtudes que nós as trazemos em estado latente, em sintonia com as leis divinas. É aí que consiste a nossa felicidade. E os Espíritos, então, colocam que aqueles de nós que nos colocamos dóceis, submetemos, essa submissão é um profundo ato de inteligência, nós já podemos desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles que nos rebelamos, nós criamos dor e sofrimento desnecessários. Então, aqueles de nós que não perdoamos por ignorância, é um nível de sofrimento. Aqueles de nós que não perdoamos a nós e a outrem por rebeldia, é um outro nível de sofrimento. Como nós vimos na passagem, Jesus nos coloca 3 níveis. Primeiro é o juiz, que é justamente os lampejos da consciência. Porque quando foi perguntado para Jesus, Senhor, onde está o reino de Deus? O reino dos céus? Dentro de vós. E onde está o reino de tormento? Também dentro de nós. Então, quando nós não nos perdoamos, nós criamos esse sofrimento desnecessário. Agora, São Luís, no livro dos Espíritos, quando ele nos fala do anjo de guarda, ele nos fala que pouco de nós oportunizamos ao nosso anjo de guarda nos ajudar na dimensão do amor que ele tece por nós. Porque aí é uma outra lei do universo, que é a lei de permissão. Somos nós quem permitimos ou não os bons espíritos ter acesso a nós. Então, quando nós entrarmos num movimento de mágoa, de ressentimento, aí a importância de nós buscarmos a oração como uma ferramenta que vem amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento e nos possibilitar, primeiro, acolher o nosso ofensor interno e nos desvincular daquele que agiu como ofensor externo. Muito bem, excelente, Lacordaire. Nós temos um comentário interessante do Júnior Santos aqui. Ele diz assim, ó, boa noite, eu não sou espírita, na verdade não tenho religião, mas sou simpatizante da doutrina espírita, mas tenho algumas dúvidas em relação a ela. Naturalíssimo, não é? Seria muito raro, assim, seria uma coisa estranha se não tivéssemos dúvidas. Faz parte, né, da nossa busca de conhecimento, né, de descobertas. Então, Júnior, você chegou no porto adequado. O Espiritismo tem respostas. Então, se você souber garimpar com paciência e perseverança, você as encontrará. Agora, já de saída, vamos entender. A doutrina espírita é doutrina dos espíritos. Então, não confundamos as pessoas ou o comportamento das pessoas com a proposta que o Espiritismo nos traz, que é a mesma proposta do Cristo, que Jesus nos ofereceu. Então, é estudo, e o Espiritismo propõe isso desde o seu começo, é dedicação mesmo, e é perseverança para entender. O Espiritismo é uma doutrina que não dá de graça. Deixa muito claro para nós que é preciso fazer o esforço para que a gente compreenda, não é isso? Então, estamos aqui nessa luta de entendimento. Seja muito bem-vindo ao time e esperamos que você seja perseverante para alcançar o que está buscando, o conhecimento, não é? E a melhor religião, né, Carlos? Oi? A maior religião e a melhor religião é a conduta da pessoa, né? Por isso que Jesus colocou, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Né? Uhum. Essa é a maior religião, verdade. Exatamente. Muito bom, obrigado, Lacordaire. Aqui nós temos da Maria dos Santos agora para a Elzita. Quando alguém nos fere e a gente perdoa, e ele faz pior e fala de novo, né? E a situação, e você perdoa. Você é espírita nessa situação? Olha só, você perdoa, você é espírito, acima de tudo, nessa situação.
Porque você está percebendo que a pessoa não está legal. Então, quando você perdoa e alguém faz o pior, como você colocou, tenha compaixão, saiba entender e não se agrilhoe, não se acorrente a essa sensação de ofensa, porque você rompe com os grilhões quando você perdoa, quando você oferece a outra face, como já foi colocado aqui hoje. Qual é essa outra face também? É a face da compreensão. Então você amplia o seu olhar para compreender aquela pessoa. Você abre o seu coração para que você não se envenene com os dardos que são lançados no instante da ofensa. Você usa o escudo da oração, da prece, para que nenhum mal te atinja. E você faz como pede Francisco de Assis: Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Então, ser um instrumento da paz e não da discórdia significa o quê? Ser aquele ponto de concórdia, aquele ponto de sensatez onde a turbulência existe. Então, tenha paciência, perdoe sempre. Não compactue com o erro, não compactue com a ofensa. Vire-se, bandeie-se para o lado do perdão. E você será sempre mais inteira, uma pessoa mais inteira, mais feliz e mais sensata. Muito bem. Alzita, e o que não quer dizer que perdoar não seja você ser subserviente, né? Você não estabelecer limites, né? Como disse Jesus, seja manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A pessoa sentar com o outro e recontratar a relação, né? Exatamente. Assinar um novo contrato, né, Lacordaire? É verdade. Porque ser manso como as pombas e prudente como a serpente significa você não é o primeiro a agredir. Isso, mas você dá o seu sibilo, como faz a serpente, marcando o seu território. O que significa isso? Você pontua, você coloca os seus limites, você respeita e faz questão de ser respeitado. Isso é convivência. A arte de conviver é muito diferente daquele maneirismo de cão viver, de viver como cão de briga. Não é por aí. Então, a arte da convivência nos leva a sentar numa mesa de negociação, na mesa de negociação dos sentimentos, para que haja respeito, para que se vivencie o respeito, para que se estabeleça a paz. Lindo. E isso traz um amadurecimento. É verdade. A libertação. Perfeito. Lacordaire, a gente tem uma pergunta aqui. Luciana toca num ponto bem interessante, que é em relação à repulsão. Olha o que ela coloca aqui, às 21h50, ela pergunta: como perdoar, desde que ao se aproximar da pessoa, já se sente uma certa repulsão? Outra coisa, esquecer como? Só se tivéssemos Alzheimer, pois a partir daí já não há mais confiança de nossa parte. Muito bem, Luciana. É interessante a sua pergunta, porque você nos ajuda a fazer um complemento, como a nossa Alzita colocou. Veja que perdoar não é anular o que o outro fez. Perdoar é se oportunizar. Da mesma forma, vamos pegar uma criança que está aprendendo matemática. Ela errou a conta. O que a professora faz? Olha, se oportunize, você errou, tudo bem. Volta lá, analisa de novo, porque conta errada não é conta, é montoeira de número, faz de novo. Então, perdoar significa você se autoacolher, primeiro o auto-perdão, como um aprendiz da vida, e analisar o que te levou a essa situação. Então, são 3 perguntas conscienciais. Por que eu estou nessa situação? Ou o que eu fiz, o que eu deixei de fazer que me levou a essa situação? Porque, além da pessoa que teve atitude de ofensa, ela só vai reverberar em mim se eu tiver o meu ofensor interno, que é o orgulho, a vaidade, a presunção. Agora, quando eu percebo que o que o outro fez e os valores que ele traz consigo
oferece uma condição de recontratar essa relação, então eu vou estar agora estabelecendo um novo entendimento. E essa repulsa vem justamente porque muitas vezes nós confundimos a pessoa que a gente ama com a atitude que a gente não ama. A atitude que a gente não ama merece reparo. Vamos dar um exemplo prático. Numa vida a dois, o companheiro ou a companheira buscou uma relação externa ou extraconjugal. Naquele momento, se nós trabalharmos dentro dessa visão profunda que a doutrina espírita nos possibilita, nos vendo enquanto espíritos imortais, eu sou um espírito imortal, o outro também. E como diz Gibran, Khalil Gibran, ninguém é de ninguém. Diante desse momento, não vou deixar de estar sentindo trocado, ofendido, magoado, mas é da minha responsabilidade o que eu quero fazer com o meu sentimento. Eu vou estar agora sentando com o companheiro, com a companheira, e vou agora recontratar essa relação. E vou trabalhar comigo agora os efeitos colaterais dessa mágoa, desse ressentimento, num processo de auto-perdão. Então, perdoar realmente não é esquecer. Tá? Ninguém foi criado para esquecer, mas é mudar a forma de pensar, é mudar a nossa comunicação interna. Porque o outro, ele é sempre responsável pelo que faz. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Agora, o que eu faço repercute no outro, tanto quanto o que o outro faz também repercute em mim. Agora, eu tenho o domínio de saber como eu quero estar me comportando diante dessa situação, o que eu quero fazer com este sentimento. Aí você tem todo o domínio. Muito bom. A Maria Rosa tem uma capacidade interessante. Ela consegue capturar, não é? A Luziane destacou aqui, eu estou colocando para vocês. Ela consegue capturar de vez em quando as frases, né, que os nossos entrevistados estão falando. Olha aí, esse é um exemplo, olha. É do Lacordaire. Toda virtude para que nós possamos desenvolver é treino, primeiro conosco. O perdão real é conosco. Deus não nos condena, não nos pune, Deus nos perdoa. E aí nós vamos colocar aqui para a Elzita uma pergunta do Nelson. Tá, me permite só Sim. Deus não nos perdoa, Ele nos ama. Uhum. Né? Então, Isso. por quê? Para perdoar precisa ter mágoa, e Deus não tem mágoa. Esse é o Deus antropomórfico, né? O Deus forma humana que nós trouxemos conosco essa ideia, né? Mas parabéns, né, pela colocação. A gente, eu ia fazer pergunta, só um comentário breve, né? Dentro disso também tem um outro aspecto, não é? Que nós necessitamos do perdão. Então, o ofensor necessita do perdão. Às vezes a gente não se sente ofendido, mas talvez é importante ele saber que nós o perdoamos, não é? Para ele se sentir com força para, inclusive, continuar. Então, nesse sentido, nós podemos entender que, apesar de Deus não se magoar conosco, Ele nos perdoa sempre, renovando a oportunidade para que a gente faça melhor. Isso, nos oportunizando, é verdade. Muito bem. Legal. A oportunidade de fazer melhor. Isso. Excelente. E que está dentro, né, da professora que você citou, ensinando matemática, né? Vai lá verdade. E faz o esforço outra vez, não é? Então, o Nelson pergunta aqui, Elzita, poder-se dizer que o verdadeiro perdão é esquecer a agressão? Já foi tratado, né? Mas vamos lá. Ainda que eu me afaste do agressor, ele acrescenta. Pois é, Nelson, olha só. Lacordaire já colocou isso aí de forma brilhante, mas vamos retomar um pouquinho. O verdadeiro perdão é esquecer a agressão? O verdadeiro perdão é compreender, é entender. E não deixar que isso te afete de forma nenhuma. E ainda que eu me afaste do agressor, Emmanuel tem uma colocação lapidar. Evite contato com aqueles que te perturbam a paz. O que significa isso? Se você tem que se refazer, por que você vai se colocar no confronto? Deixa passar, deixa estar, deixa que a pessoa continue e você continua o seu caminho. Um belo dia, no momento certo, aprazado, haverá o reencontro. E só para pensar,
Se você está a ponto de odiar alguém, lembre-se que a reencarnação vem aí. Então, através do processo reencarnatório, a misericórdia nos coloca frente a frente com os nossos desafetos para que nós nos tornemos irmãos em humanidade. Deus não tem pressa. Então, a gente não precisa se agredir. Vamos com calma, orar, confiar e deixar passar. Isso mesmo. Nós vamos seguir aqui no nosso estudo, mas eu queria só um pouquinho antes trazer algumas palavras para a Rita. A Rita colocou assim: uma dificuldade que tenho e acho que não conseguirei, pelo menos nesta reencarnação, de me perdoar, pois eu sinto que não mereço, que estou passando a mão na minha cabeça e isso acaba que eu não consigo orar. Rita, não esquece jamais de que Deus, como Lacordaire muito bem colocou, que está lá em João, Deus é amor. E quem ama oportuniza, concede oportunidade. Se ele te concede oportunidade, por que você não vai se conceder a si mesmo? Então, reflete sobre isso, porque ele recheia a gente de oportunidades. Mesmo diante das nossas faltas, diante das nossas falhas, ele sempre enxerga em nós aquilo que sempre vai ressaltar, que vai sair, que vai tornar mais purificado com a nossa transformação. Então, aproveita essa oportunidade que Deus nos concede para que a gente siga construindo essa nossa trajetória mais fortalecidos. Então, que você possa lembrar dessas oportunidades que Deus nos concede diariamente e constantemente. E aqui vamos seguir, então, para a nossa pergunta ao Lacordaire. A gente vai entrando aqui, os próximos itens são os itens 7º e 8º, que é do sacrifício mais agradável a Deus. E aí a gente encontra nesse item 7 também um destaque do codificador, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Lacordaire, nesse caso, uma vez que outrem teria algo contra nós, deveríamos ir pedir perdão ao invés de perdoar, não? O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Muito bem, Luciane. Vamos começar. A imagem que Jesus traz é formidável, né? Olha o que ele diz. Quando fordes depor a vossa oferenda ao altar. O que é o altar? É um lugar sagrado, é um lugar santo, é um lugar de amor, é um lugar de ternura. E onde é esse lugar? É do reino dos céus que está dentro de nós. E este altar é o altar da consciência. A consciência é como um sol. A neblina, ela nubla o sol ou nubla a visão de quem está vendo o sol? Então, o sol jamais será nublado pela neblina. Assim é a nossa consciência. O que Jesus está nos convidando é um movimento de, como a nossa Rita colocou, vem bem ao encontro para nós nos ajudarmos nesse pensamento que a nossa Rita colocou, quando eu não me perdoo. Por que eu não me perdoo? Eu estou confundindo o ser que eu sou com a atitude que eu tenho. Nós estamos confundindo a conta errada com quem errou a conta. Nós estamos numa conta de segunda parcela, ou de 3 parcelas. Aí a professora, amorosamente, é o nosso anjo de guarda, Jesus diz assim, olha, ainda tem mais contas, você ainda vai errar outras contas. Conta de multiplicar, de dividir. Então, à medida que nós vamos alcançando alguns patamares conscienciais, outras situações de desafios estarão nos visitando. Então, quando eu fico focado, isso é um padrão do perfeccionismo, é uma máscara que nós trazemos, fruto muitas vezes do nosso processo sociocriativo, socioafetivo, que nós absorvemos enquanto criança, principalmente na primeira e na segunda infância. Essa rigidez que nós temos conosco. Então, veja, quando Joana de Ângeles diz assim, o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Então, todos nós marchamos em direção a essa angelitude. E Jesus diz assim, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, o altar, antes de ir de altar, e nós percebemos qualquer coisa que nosso irmão tenha contra nós, é um momento de reflexão. Porque eu não vou alcançar uma pacificação interna
numa postura de auto-engano, e mentindo, fazendo falcatruas. Agora, é importante, na neurolinguística, a gente aprende que toda ação tem uma intenção positiva para quem pratica a ação. Então, o nosso movimento do ego, ele tem a mesma intenção da essência, com a direção equivocada. Então, o que Jesus está nos convidando é fazer essa autorreflexão, para que nós possamos estar nos ajudando, conforme está na sintonia da questão 919A do Livro dos Espíritos de Santo Agostinho. Aí você vem a pergunta, né? Nós teríamos que estar pedindo o perdão ao outro. Primeiro que o perdão verdadeiro é o que eu me dou. Porque o outro ele tem uma atitude conosco e eu só vou se sentir ofendido se eu tenho o meu ofensor interno. Então veja que não é o outro que nos ofende, é eu que me sinto ofendido. Agora, como trabalhar isso? Então eu vou estar me ajudando no processo de autoconscientização comigo mesmo. O espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz assim: nessa nossa busca da nossa elevação espiritual, nós produzimos alguns descaminhos. O que ela está chamando de descaminhos? Aquilo que nós saímos fora da lei de justiça, amor e caridade, que são as 3 leis maiores que Kardec sintetiza. Mas ela diz assim: e nesses descaminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. O que são experiências não legítimas? É a forma como ela está chamando os nossos defeitos, a nossa derrocada moral. É experiência, mas não é uma experiência legítima, porque é uma atitude de desamor. É uma atitude que não está na sintonia da lei de amor, justiça e caridade. E ela diz assim: e essas experiências nos acompanharão. Lei de causa e efeito. Para que nós possamos ressignificá-las, as quais se manifestarão na forma do ego evidente e o ego mascarado. Então, quando Jesus diz assim, túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então, quando eu vou ao altar da minha consciência, é fundamental que eu saiba onde é a minha dor, onde é o meu sofrimento, por que eu agi dessa forma, e vou agora me auto-perdoar, como o Carlos colocou muito bem. Além do auto-perdão, eu vou também sentir que Deus, nesse sentido, está sempre nos oportunizando. Então, eu posso chegar ao outro e vou dizer assim: olha, Luziane, você me perdoa, hoje eu sou uma nova pessoa, eu penso diferente, aquilo que eu fiz lá atrás, hoje eu faria completamente diferente. Então, vamos dar um exemplo prático. No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, o espírito André Luiz encontra um cidadão que ele fez com que o pai levasse à falência a empresa dele. E aí, quando ele encontra em espírito, ele pede perdão e disse: não, você e seu pai me fizeram um favor. Em virtude da falência, eu e meus filhos fomos aprender o labor do trabalho honesto. E o quanto nós crescemos com isso. Silveira, o nome do personagem. E aí ele agradece a André Luiz. Então vejamos como é importante. Quando o André Luiz chegou, foi um ato de humildade. Porque naquele momento ele ressignificou para dentro dele o seu ofensor interno. Então ele reconciliou com o adversário antes de ir ao altar, porque ele estava no trabalho do bem. Então, antes de ir ao altar do trabalho do bem para fora, é importante que eu faça o trabalho do bem no meu altar da minha alma, da minha intimidade, me auto-perdoando e me sentindo filho de Deus e que eu mereço. E merecer não é uma coisa ganhada, é trabalho. Muito bom mesmo. Excelentes reflexões. Eusita, no item 8 agora, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Olha o que o Lacordaire acaba de comentar.
que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Você poderia elucidar um pouco mais isso, por favor? Sim, Carlos. Continuando na fieira das reflexões do Lacordaire, que estão excelentes, nós pensarmos o seguinte: lembra aquela história da parábola das vestes nupciais, em que a pessoa é identificada por algumas manchas? Então, é o mesmo processo. Nós não podemos ter manchas conosco. Nós não podemos ter pesos conscienciais quando queremos oferecer um sacrifício a Deus. Porque, na verdade, o que Jesus diz é o seguinte: misericórdia quero e não sacrifício. Então, é compaixão de você para com você mesmo. Levar aquilo que é importante ao seu altar íntimo é essencial, mas que você o leve sem nenhuma condição de ser feitor de você mesmo. Que você leve de consciência livre, que você olhe para dentro de você e verifique: por que não deixar brilhar a minha luz interior? Por que ficar construindo e mantendo obstáculos que impedem a minha marcha para frente e para o alto? Então, nós temos que entender que, antes de mais nada, nós precisamos nos perdoar, ter aquela doação de benevolência, de vontade boa para conosco mesmos e tentar nos abrir para a vida, respirar profundamente e permitir que novos ares plenifiquem os nossos pulmões, que novas percepções ilumine o nosso enxergar, para que a gente veja a parte boa da vida. Então, você pode observar, como diz André Luiz, as estrelas do céu ou o lixo do chão. Você escolhe. E para escolher, saia de você mesmo e viva mais e melhor, plenamente feliz, com Jesus e por Jesus. Legal. Excelente. Nós temos algumas perguntas do público e vamos passar para elas agora. Lacordel Jefferson Francisco traz o questionamento: como perdoar a ofensa que sentimos pelas ações do outro? Jefferson, você coloca muito bem, olha, como perdoar a ofensa que sentimos, pela ação do outro. Então, uma das formas de nós nos ajudarmos em qualquer situação é um postulado da verdade. Nunca colocar no outro, nas pessoas, nas situações, a responsabilidade pelo que nós sentimos, porque o outro não tem poder sobre nós. E outra verdade também que Jesus nos ensina: todo poder lhe é autoconcedido. Então, quando nós ficamos à mercê da validação do outro, do olhar do outro, da atitude do outro, é porque nós não estamos muito próximos conosco mesmo. Então, o mais importante é nós nos autoacolhermos. Não é negar que nós nos sentimos ofendidos. Isso é comum acontecer porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós trazemos conosco várias tormentas ou vários capítulos a serem trabalhados. Essa é uma das finalidades da reencarnação: provas e expiação. Então, o importante é o que eu posso fazer com essa raiva, essa mágoa que eu estou sentindo. Porque enquanto ela estiver comigo, eu tenho domínio sobre ela. Quando eu a externo, aí eu passo a ser também mais um escravo, que é escravo das situações que há de vir, daquela atitude que eu tomei de forma impulsiva. Então, muito importante que nós temos o autodomínio, que é fruto do autoconhecimento, conforme está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos dá o passo a passo, quando Kardec pergunta assim: qual é a forma, o meio prático, para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? Dá uma olhadinha lá. Muito bom. Essa aqui eu vou responder rapidamente. Nós temos bastante perguntas ainda e o nosso tempo está terminando. Eu comecei a me interessar pelos espíritos e para melhorar o modo de ver as coisas. É isso válido para Deus?
Se você se sente melhor com o que está fazendo e você está procurando se aperfeiçoar, lógico que isso é validado pelo Pai, porque está conforme as leis divinas, não é? Então, continue firme, muito bem, aí na situação, Lupécio. E agora vamos para Moni Flui, diz assim: como podemos nos curar de ofensas e agressões de vidas passadas quando estas pessoas que se têm proximidade nos causa uma certa repulsa? Eusita. Olha só, perdoando. E como é que você faz isso? Enxergando no outro a sua oportunidade de crescer mais. Porque as pessoas que estão conosco e que nos causam problemas, dissensões, nos deixam infelizes, entristecidos, são lições que a vida nos oferece para que nós possamos aprender a arte dessa convivência. Conforme eu disse anteriormente, se você está a ponto de odiar alguém, lembre-se que a reencarnação veio aí. Então, de repente, Deus nos junta todos no cadinho familiar para que a gente passe a olhar o outro, o sangue do meu sangue, com mais intimidade, com mais paciência, fazendo concessões. Por quê? Porque assim aprenderemos a ser irmãos e a caminhar, trilhar juntos, enquanto estamos a caminho, buscando uma nova perspectiva, a perspectiva do amor, do entendimento, da compreensão. É por isso que nós estamos aqui, para harmonizar as diferenças, para aparar as arestas. E podemos fazer isso? Podemos, desde que a gente queira realmente deixar de lado o homem velho e exercer as possibilidades do homem novo. O que significa isso? Todos nós, quando voltamos para uma nova experiência reencarnatória, nós temos um plano de vida, um plano reencarnatório com pontuações precisas. Quem é que encontraremos? Quando encontraremos? Quais serão as nossas possíveis reações? Mas se nós usamos esse antídoto e esse passo a passo de Santo Agostinho, que o Lacordaire tão bem colocou para nós, passe o filme da sua vida ao final de cada dia. E ali pontue realmente o que eu vivenciei hoje que eu teria que corrigir. Eu não preciso esperar a próxima reencarnação. O meu amanhã é logo amanhã, assim que o sol amanhecer de novo. Por quê? É nova luz, é nova claridade, e essa luz vem de Jesus. Então, se eu tiver o Cristo interno no meu coração, eu saberei agir melhor. E interessante que Paramahansa Yogananda tem um pensamento muito profundo que diz o seguinte: o santo é o pecador que não desistiu. Então, sempre que nós estamos nessa luta por nos burilar, para buscar para nós melhores ações e melhores reações, nós estamos nos santificando, nós estamos deixando de lado o homem velho, nós estamos aproveitando exatamente como precisamos o nosso momento, a nossa chance em um novo período reencarnatório. Então, que Jesus possa nos iluminar, para que a gente possa entender que, ao ter um novo corpo, nós renascemos pela água. Nós temos uma nova vestimenta material que nos dá a oportunidade de conviver, de contracenar em um novo script no roteiro das nossas vidas. Mas aí é preciso renascer pelo Espírito da transformação, de nos fazermos cada vez mais melhores e mais cristianizados, para que realmente o reino dos céus exista conosco, por nós, para nós e com todos aqueles que estão conosco. Isso mesmo. Nessa mesma perspectiva que a Eusita nos traz, a pergunta também anterior, Lacordaire, a Cibele, ela coloca, a gente tem muitas perguntas aqui sobre essa questão da repulsa, de fazer o mal, né, de sentir-se mal diante de alguém que nos fez algo, e aí a Cibele pergunta justamente sobre continuar. Podemos perdoar, mas se a energia da pessoa nos faz mal, devemos continuar com ela? Ou alguém tem uma conduta estranha, também devemos andar com ela? Cibele, minha irmã,
uma coisa importante para que nós possamos internalizar. Olha, essa energia de repulsa não é do outro, ela é do conflito entre o ser real e o ser ideal. Quem está casado tem duas esposas, quem está casado tem dois maridos. O marido real, que é o que está do lado de fora, e aquele que nós idealizamos. Quando é que nós temos conflito com a pessoa que está do lado de fora? Quando ela não faz do jeito que a gente quer, daquilo que a gente idealiza. Então, a mágoa, o ressentimento, é ilusão de controle. É porque a pessoa não está fazendo do meu jeito. E eu esqueço que o outro é sempre o outro. E o Espírito Joana de Anjos diz assim, floresça onde Deus lhe colocou. A nossa Alzita colocou que nós estamos reencarnados, existe um projeto reencarnatório. Então, ninguém caiu de paraquedas, onde está, com quem está e como está. E toda relação, ela é uma via de mão dupla. Agora, o importante é você perceber que você não tem como mudar o outro, mas você tem como mudar você na relação com o outro. Porque eu poderia muito bem dizer, minha mãe não me entende, minha mãe é muito problemática, então eu vou deixá-la, tem muita mãe abandonada. Mas qual que Deus me colocou? Então, muitas vezes, sou eu que muitas vezes estou fugindo da autorresponsabilidade de desenvolver os recursos que a vida está me convidando para ter uma relação saudável primeiro comigo. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho muita paciência, ela tirou minha paciência. Não, sou eu que nesse momento não estou trabalhando a minha paciência, a minha generosidade, as virtudes correspondentes àquela situação. E para cada pessoa e cada situação, nós somos convidados a desenvolver virtudes diferentes. Muitas vezes com a minha esposa, eu vou me perguntar qual é a virtude que eu estou sendo convidado a desenvolver na relação com ela, mas a virtude é comigo, para esta situação. Qual é a virtude que eu estou sendo convidado a desenvolver nesse exato momento na relação com meu filho? Então, é muito importante perceber que o nosso compromisso é conosco, não é com o outro. Muitas vezes, no casamento, nós, aqueles que lidamos na área da saúde, né, na área da psicologia, há muito de nós confundimos o casamento com a qualidade de vida na relação. Muitas vezes eu quero sair do casamento porque eu estou confundindo o comportamento, o meu problema pessoal que está interferindo no conjugal. Por isso que Joana diz assim, floresça onde Deus lhe colocou. Então, eu mergulhar para dentro de mim, fazer um trabalho de autoaceitação, de autorrespeito e ver o que eu posso fazer para me ajudar. A partir daí, com o coração pacificado, com a mente serena, qualquer atitude que eu tomar é a melhor. Muito bem, isso responde a vários questionamentos, né, Luziane? Excelente. Nós vamos fazer a última pergunta, infelizmente o tempo está acabando, e aí a Luziane conduz para o fechamento. Eusita, Giane Lima, 2203, pergunta assim, item 8, referente ao item 8. O cristão não oferece dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. Esse sacrifício seria o sofrimento? Não, esse sacrifício não seria o sofrimento. Esse sacrifício seria o quê? Seria o seu desdobramento em fazer-se cada vez melhor. Não é necessário sofrer. É preciso ser melhor. O sofrimento, como já foi colocado tão bem pelo Lacordaire, é opção. Você busca essa opção para você? A dor te visita? Você tem a resignação de contorná-la, de caminhar com ela numa boa, obediência e resignação, consentimento da razão e do coração. E aí você vai em frente. Não, o sacrifício não é o sofrimento. O sacrifício é o sagrado ofício de você se reestruturar. Isso mesmo. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a cada um de vocês, cada um que esteve aqui com a gente, que foi colocando os comentários, fazendo as perguntas, que foi enriquecendo esse nosso momento de estudo. Agradecer aos nossos queridos convidados, Lacordaire e Eusita, tanta sensibilidade, tanta profundidade, tanta beleza, trazendo essa condução do nosso estudo. Agradecemos ao nosso querido Carlos,
a Tainã, aos nossos amigos que estão nos bastidores. E vamos aqui trazer algumas mensagens, algumas informações que já foram colocadas aqui ao longo do chat e a gente vai reiterando. Os nossos estudos semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. O estudo está disponível também em podcast. Está no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ese_FebTV. Para encontrarmos todo o conteúdo do nosso estudo, basta que acessemos o nosso site www.febtv.com.br/estudo-ESE. A FebTV ela disponibiliza 3 oportunidades de estudos semanais das obras básicas do Espiritismo. Às segundas-feiras, 20 horas, estudando o Livro dos Espíritos. Nas terças-feiras, também às 20 horas, estudando o Livro dos Médiuns. E aqui, sempre às quintas, conosco, às 21h30, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Apoie a FebTV, ajude a manter estes e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. No nosso próximo estudo, nós vamos dar continuidade ao capítulo 10º, e com os temas O Argueiro e a Trave no Olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Um grande abraço a todos e até lá, até o nosso próximo encontro. Gratidão, muita paz. Jesus abençoe as nossas almas. Muita paz. Muita paz. Obrigada. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.